Eu moro em Ojai, na Califórnia. Apesar de ser uma cidade bem pequena, tem alguns acontecimentos estranhos aqui. Por ser tão pequena e isolada, temos mais celebridades de Hollywood aqui do que a maioria de Los Angeles. Eu já ouvi umas histórias de um prédio da Cientologia daqui, com uma instalação subterrânea. Avistamentos de OVNI são mais comuns do que eu gostaria de admitir. Minha família indígena Chumash conta histórias dos irmãos serpentes, que vivem abaixo do solo de Ojai. Que significa literalmente, ninho da lua. Por causa dos contos da lua descendo do céu e se escondendo abaixo do solo. Pense o que quiser sobre isso. Nós temos o vampiro de Ojai, um homem-bode chamado de Billy Wack, o Tiarman, os mochileiros fantasmas, o povo pequeno, e até os altos e espectrais vigias, que aparecem no topo das montanhas, que eu já vi antes. Nenhuma dessas coisas paranormais se comparam com o que eu testemunhei em um dia de verão, enquanto estava correndo. Fico arrepiado só de lembrar desse evento. Eu vou contar do jeito que eu vi. Foto não é da criatura, mas é bem relacionada. Tudo começou por volta de julho de 2008. Eu trabalhava numa academia de MMA, em Ventura, e um dos nossos lutadores queria saber se tinha alguma trilha boa para ele e o irmão correrem. Eu conhecia uma trilha com lindos riachos e muita vida selvagem, então recomendei. Era um caminho que já visitei com minha família Chumash quando era criança. Era perto de Wheeler, George, fora dos 33 no Bosque Nacional de Los Padres. Eu dirigi até lá, com meu Civic, e trouxe ele e o irmão junto. Assim que chegamos, corremos juntos, e eles me ultrapassaram bem rápido, me deixando comendo poeira. Eu mantive um passo normal, já que não era atleta profissional, nem estava usando seja lá o que o irmão dele estava. Eu suspeitei que era metanfetamina, por causa do comportamento estranho dele. Então eu acabei ficando bem para trás. Agora que a coisa fica estranha. Descendo uma colina, eu vejo o que parece um mendigo cabeludo grandão, se arrastando no chão, rosnando e farejando. Fazia um barulho parecido com meu pitbull de 16 anos, como se estivesse com dificuldade para respirar. Ele estava com o rosto para baixo, e estava coberto de cabelo emaranhado de várias cores, com pedaços calvos. Sem cabelo na testa, ou só acima das maçãs do rosto. Ele se arrastava balançando os quadris de um lado pro outro, parecido com uma lagartixa. Tinha tufos de cabelo longo, quase como costeletas, e outros pontudos, que nem o do Wolverine dos X-Men. Eu não sei por que eu não falei nada. Talvez seja porque quando vemos um cara doido, a gente ignora e tenta resistir fazer contato visual. Sei lá. Eu fiquei quieto e só congelei, tentando entender o que eu estava vendo. Eu percebi que os ossos das costas dele, as escápulas, ficavam retas, e depois apontando para cima em um ângulo agudo quando ele andava. Quase como asas. Elas eram absurdamente longas, e altas. O peito dele não era liso, era largo e pontudo. Quase como um cachorro grande magro com sarna, ou sem pelo embaixo. Não foi até ele virar para a esquerda, e cruzar meu caminho logo na minha frente, que eu senti o nó no estômago. Quando ele virou e andou na minha frente, eu tive um completo, e lento vislumbre do que era aquilo. Era comprido, com uns 3,5 ou 4 metros, e era grande e musculoso. Tinha uma ponte nasal como uma pessoa, um queixo, e longos dedos com garras. Tinha sobrancelhas, e um rosto parecido com o de uma pessoa. Sua barriga era muito para dentro, que nem um cachorro da raça Greyhound. Tinha pernas longas de gato, com pequenos dedinhos do pé parecidos com os de uma pessoa, e algumas garras faltando. Ele também tinha, e sei que isso vai soar estranho, um saco flácido de velho, e um pau que nem o de um humano, enrugado e nojento. E o que parecia uma longa, magra cauda, parecida com uma coluna. Tinha aquelas elevações em cima, era que nem uma extensão da coluna. E quadris ossudos, com o que parecia uma bunda magra e caída. Eu literalmente não conseguia me mover. Eu estava apertando meu punho com tanta força que cortei minha palma.
E apesar de querer tanto gritar, eu só consegui soltar um chorinho. Aquilo era gigantesco, e parecia demente. Eu me lembro de ter pensado: tomara que ele não me perceba. Enquanto estava pensando aquilo, ele de repente levantou as orelhas. No começo eu pensei que era cabelo, até que eu vi a pele do interior das orelhas. Até tinham uns pedaços pretos, que nem os gatos velhos têm. E eu percebi que eram orelhas grandes e pontudas. Então, ele virou e olhou para mim, com uma expressão de surpresa no rosto. O que mais me assustou foram as suas expressões. Eram muito humanas. Ele levantou a sobrancelha e olhou para mim com uma genuína surpresa, com a boca aberta. Eu não sei que tipo de transe ou pânico eu estava, mas eu estava em modo lutar ou fugir. É só que estava tão paralisado de medo que não podia mover um músculo, e meu corpo inteiro parecia duro, como se meus próprios músculos fossem rasgar só pela tensão. Minha mente e meu coração estavam acelerados. Eu não notei quando ele se virou para mim. Mas quando fez, foi uma visão muito sinistra. Estava agachado, com as orelhas para trás, olhando direto para mim. A expressão humana dele parecia com... Bem, a melhor maneira que consigo descrever o rosto é assim. Muito monstrão, marombado, muito puto, muito cabeludo, com os olhos fundos na cabeça, maçãs do rosto altas, e orelhas de lobo saindo dos lados da cabeça. Ele tava dando um ar de: você se fudeu, você é meu. Foi aí que ele sorriu. Eu não quero dizer que mostrou os dentes que nem um gato ou leão faz. Ele mostrou os dentes, mas foi mais como um sorriso. Um sorriso perverso, arrogante. Um sorriso de, brincando com a sua presa. Eu percebi que a boca era larga, cheia de dentes muito amarelos, parecidos com agulhas. Tinha várias e várias fileiras de dentes, igual um tubarão. Naquela hora, se eu tivesse comido antes, eu definitivamente já teria me cagado. Já tinha aceitado o fato que eu ia morrer, e ninguém mais ia me ver vivo. Aquela coisa podia comer até meus ossos, e eu sabia. E então eu ouvi o som de passos. Era o Jeremy e o irmão, correndo de volta pela trilha. Eu não tinha os visto, mas sabia que não deviam estar a mais de 20 metros. Agora, o Jeremy tinha mais de 1,90 m, mais de 100 quilos, e o irmão dele também era grandão. Já eu pesava uns 70, então eu acho até hoje que ele talvez ia preferir uma presa mais carnuda. Mas assim que eles se aproximaram, ele virou a cabeça em direção aos passos dele, e me olhou. Então se virou e voltou de onde veio, pro meio do mato, e foi seguindo, com uma expressão muito humana. Como se dissesse: tu sabe que tu tava na minha mão. E me dando um olhar perverso de canto de olho enquanto voltava pro mato, como um: te pego depois, ô filho da mãe. Juro pela vida da minha avó, o mais aterrorizante foram as expressões incrivelmente humanas dele. Você pode esbarrar em um urso ou leão, mas não tem nada que consegue expressar tanta intenção quanto aquela coisa fez, de verdade é a coisa mais horrível que você pode ver. Se ao menos vocês putos pudessem sequer começar a imaginar. Enfim, eu corri pro lado oposto da trilha, tão rápido que algumas vezes eu sentia que estava flutuando acima do chão. Uma hora eu torci o tornozelo, e ficou mal por semanas depois. Mas eu tinha que voltar pro meu carro. Eu pulei lá dentro, liguei o motor, e pisei no acelerador. Na metade da descida da montanha, eu lembrei do Jeremy e do irmão dele. Eu não queria, mas não tive escolha, e tinha que voltar. Se o Jeremy estava vivo, ele certamente ia me dar uma surra, e era uma surra que eu não estava disposto a arriscar levar. Eu voltei para encontrar um lutador de UFC e seu irmão batendo no meu capô, putaços. Ele logo se acalmou quando viu que eu estava visivelmente perturbado. Agora, eu não sou nenhum covarde. Eu trabalho numa taverna de segurança, cara, 4 faixas pretas, sabe, e sou treinado no mano a mano pelo próprio Tony Ferguson de Ventura, sem sacanagem. E tenho uma fama de não ter medo.
Mas eles me viram chorando que nem uma garotinha, hesitando explicar o que exatamente eu vi. Eu disse que era uma criatura estranha. O Jeremy decidiu correr para lá e investigar. Levariam só uns 2 a 5 minutos para ele. Eu segurei o braço dele para parar ele, que admito, não foi recebido como algo maneiro. Ele saiu correndo, e eu deixei o carro ligado. Menos de 4 minutos depois ele apareceu descendo a colina com uma nuvem de poeira, batendo no meu capô. Ele e o irmão gritando: Anda porra, anda! Sem nem sequer fecharem a porta. Eu afundei o pé e saímos de lá, para nunca mais voltar, até hoje. Ainda fico hesitante de explicar exatamente o que eu vi. Eu trabalho na academia, então ser ridicularizado por mais de 4 arquétipos de machos alfa, achando que sou doido, ia criar um ambiente de trabalho bem ruim e hostil. Mas, de acordo com o Jeremy, o irmão, ele foi até onde eu vi a coisa. E ele viu por uma fração de segundo algo que parecia um urso correndo pelas árvores, para baixo na colina. Ele não hesitou em correr. O irmão dele, que deu uma olhada mais longa, mas ainda curta, disse que parecia uma cobra peluda e marrom se arrastando, descendo a colina. Depois de deixar os dois na academia, eu fumei alguns cigarros da namorada de alguém, e fui muito sucinto quando perguntavam o que houve, já que eu queria esquecer o mais rápido possível. Eu nunca fumei antes, e isso meio que assustou algumas pessoas. Quando finalmente cheguei em casa, meu pai, um índio Chumash, perguntou o que houve com meu tornozelo. Eu disse: a gente foi correr em Ojai, e eu devo ter escorregado e torcido. Meu pai sempre consegue sentir quando tem algo errado. É algo que eu aprendi tanto a amar quanto a odiar. Ele olhou para mim, deitou naquelas cadeiras de rodinhas de mecânico para trabalhar debaixo do carro, e me disse, abre aspas: toma cuidado em Ojai, filho. Lá tem criaturas espirituais que existem entre os mundos, que podem te arrastar para o submundo. Senti um nó no estômago de novo, foi a coisa mais ameaçadora que já ouvi ele falar para mim. Isso foi há uns 12 anos atrás, e, até hoje, não sei exatamente o que era. Eu pesquisei sobre skinwalkers, wendigos, esfinges, que aliás tem uma antiga esfinge monolítica em Malibu. E sobre mantícoras. Pode ter sido uma mantícora. Os ombros poderiam ter sido confundidos com asas, já que eram alongados e meio que pareciam asas batendo quando ele andava. E a cauda pontiaguda, que era meio parecida com uma de escorpião, da lenda. E os dentes pontudos. Mas era definitivamente uma criatura antiga, e incrivelmente grande. Eu tentei tanto fazer sentido disso tudo. Eu comparei mapas do Missing 411, com mapas de sistemas de cavernas, com mapas de avistamentos de pé grande, com mapas de supostas bases subterrâneas ou de OVNIs, e os achei estranhamente parecidos. Não tô falando que é verdade, mas acho que, talvez, essas criaturas míticas que muitas pessoas afirmam terem visto sejam só experimentos genéticos, feitos para guardar em bases escondidas. E os avistamentos podem ser só ignorados, chamados de loucura pelas outras pessoas. O que seria um ótimo acobertamento. A verdade é que não tenho certeza do que vi. Eu não tenho certeza do que era, só sei que era real, e espero que ninguém nunca mais esbarre num deles. E sim, seus bundões, eu sei que não é uma história de skinwalkers, e aquela primeira foto do vídeo é de um suposto skinwalker. Mas sempre que eu desenho essa coisa de memória, eu imediatamente taco fogo. Porque sempre acontecem coisas ruins quando eu desenho ela.